Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Capítulo 1, a sombra. Quarta parte. Equilibrando a cultura e a sombra. É útil imaginar a personalidade como um balanço ou gangorra. A nossa aculturação consiste em classificar as nossas características, colocando as aceitáveis do lado direito da gangorra e as não aceitáveis do lado esquerdo. É uma lei inexorável que nenhuma característica pode ser descartada. Só pode ser transferida para um ponto diferente da gangorra. Uma pessoa culta é aquela cujas características desejáveis são visíveis do lado direito, o correto, e as proibidas ficam ocultas do lado esquerdo. Todas as nossas características devem aparecer em algum lugar nesse inventário. Nada pode ser omitido. Prevalece uma lei terrível que poucas pessoas entendem e que a nossa cultura prefere ignorar quase que completamente. A gangorra deve ficar equilibrada se quisermos nos manter equilibrados. Se exagerarmos em colocar as características do lado direito, essas devem ser contrabalançadas por um peso igual do lado esquerdo. O contrário é igualmente verdadeiro. Se transgredirmos a lei, a gangorra salta para o ar e perdemos o equilíbrio. É assim que as pessoas saltam para o comportamento oposto ao costumeiro. O alcoólatra, que de repente se torna fanático em sua temperância. Ou o conservador, que de repente joga aos ventos toda a cautela, dando um salto desses. Eles apenas substituíram um lado das suas gangorras pelo outro e não conseguiram nada que durasse. A gangorra também pode quebrar ao meio se ficar sobrecarregada. Temos então uma psicose ou colapso. Na gíria, existem termos precisos para descrever essas vivências. Devemos manter intacto o equilíbrio, embora isso costume exigir um grande dispêndio de energia. A psique mantém seu equilíbrio com a mesma precisão que o corpo equilibra a temperatura, a proporção de ácido-base e as muitas outras polaridades sutis. Esses equilíbrios físicos nos são óbvios, mas raramente reconhecemos seus paralelos psicológicos. Uma iluminura medieval nos passa essa informação de forma muito vívida. Uma árvore do conhecimento estilizada, carregada de frutos dourados, brota próximo do umbigo de Adão. Ele parece um pouco sonolento, como se não entendesse bem o que está ocorrendo. Duas mulheres estão em pé ao lado da árvore. A Virgem Maria está do lado esquerdo, vestida de freira, colhendo os frutos da árvore e entregando-os a uma longa fila de penitentes para a salvação deles. Eva, nua, está em pé ao lado direito, colhendo os mesmos frutos, entregando-os para uma fila comprida de pessoas para a perdição dela. Eis um comentário vívido sobre uma única árvore que dá um produto dual. Que árvore estranha! Sempre que colhemos com uma mão o fruto da criatividade da árvore dourada, a outra mão colhe o fruto da destruição. A nossa resistência a ter esse vislumbre é muito forte. Adoraríamos ter a criatividade sem destruição, mas isso não é possível. Lamento a atitude prevalecente nos dias de hoje, de que a bondade ou a santidade consiste em viver o mais possível do lado direito, o lado bom da gangorra. A caricatura da santidade é a imagem de uma pessoa toda certa, que transferiu tudo para o lado perfeito da personalidade. Essa condição seria totalmente instável e imediatamente um lado da gangorra saltaria para cima. O equilíbrio seria rompido e a vida se tornaria impossível.
O fulcro, ou ponto central, é o lugar da plenitude, da santidade. Concordo que devemos nos relacionar com o mundo exterior usando o apurado produto pertencente ao lado direito, mas isso só pode ser feito mantendo o lado esquerdo equilibrado com o direito. Devemos esconder da sociedade o nosso lado escuro, caso contrário ninguém nos aguentaria, mas jamais devemos tentar escondê-los de nós mesmos. A verdadeira santidade ou eficiência pessoal consiste em ficar no centro da gangorra e produzir apenas aquilo que pode contrabalançar o oposto. Isso está longe da visão sentimentalista de bondade que tem sido estabelecida como nosso ideal. A ilustração citada é a Árvore da Vida e da Morte, uma miniatura de Berthold Furtmeier do Missal do Arcebispo de Salzburgo, de 1481. É claro que teremos uma sombra. Santo Agostinho, em Cidade de Deus, esbraveja: agir é pecar. Criar é ao mesmo tempo destruir. Não podemos produzir luz sem as trevas correspondentes. A Índia equilibra Brahma, o deus da criação, com Shiva, o deus da destruição, e Vishnu fica sentado no meio, unindo os opostos. Ninguém pode fugir do lado escuro da vida, mas podemos pagar por esse lado escuro de maneira inteligente. Santo Antônio pagou por essa visão beatificante com terrores noturnos, visões do mal desfilando à sua frente. Ele aguentou a tensão entre esses opostos e finalmente chegou àquele vislumbre extraordinário que realmente podemos chamar de santidade. Enfim, é possível e suportável o equilíbrio entre as luz e as trevas. A natureza inteira vive na polaridade. Luz e trevas, criação e destruição, em cima e embaixo, masculino e feminino. Não é nada surpreendente que as mesmas leis fundamentais funcionem na nossa estrutura psicológica. No alemão, existe a palavra Doppelganger, que significa a imagem no espelho, o oposto da pessoa. Goethe ficou profundamente perturbado quando, ao voltar para casa, encontrou uma visão do seu doppelganger, o outro que vivia na sua personalidade. Poucos têm uma vivência tão vívida da sua sombra, mas sabamos ou não, o nosso gêmeo psíquico nos segue como uma imagem no espelho. A maioria das pessoas acha que é o único senhor da sua casa. Reconhecer e depois possuir a própria sombra é admitir que há muitos outros lados nossos que o mundo geralmente não vê. Dr. Jung nos conta como intuiu pela primeira vez a presença do outro em sua psique. Abre aspas. Tive um sonho que me assustou e me encorajou. Era noite, em algum lugar desconhecido, e eu estava caminhando devagar e penosamente, lutando contra um vento forte. Uma neblina densa se estendia por todos os lados. Eu mantinha as mãos em concha, protegendo uma luz minúscula que ameaçava se apagar a qualquer momento. Tudo dependia de manter viva essa pequena chama. De repente, tive a sensação de que algo vinha atrás de mim. Voltei-me e vi uma gigantesca figura negra me seguindo. Mas ao mesmo tempo, não obstante meu terror, tive a consciência de que deveria manter a minha pequena luz através da noite e do vento, apesar de todos os perigos. Quando acordei, percebi imediatamente que a figura era minha própria sombra, em meio às névoas rodopiantes, trazida à existência pela pequena luz que estava levando. Sabia também que essa pequena luz era a minha consciência, a única luz que possuo. Embora infinitamente pequena e frágil em comparação com os poderes das trevas, assim mesmo é uma luz.
minha única luz. Jung passou por um processo de aculturação altamente sofisticado. Desde a sua infância num rígido lar suíço protestante, até a severa disciplina do seu aprendizado em medicina. Longas horas de concentração lhe deram uma personalidade muito focalizada. Mas isso aconteceu à custa de ignorar os aspectos escuros e primitivos que aparecem no sonho. Quanto mais sofisticada nossa personalidade consciente, tanto mais sombra devemos construir do outro lado. Esse é um dos maiores insights de Jung, que o ego e a sombra procedem da mesma origem e equilibram exatamente um ao outro. Fazer luz é fazer sombra. Uma não pode existir sem a outra. Possuir a própria sombra é alcançar um lugar sagrado, um centro interior, impossível de alcançar de outra maneira. Falhar nisso é falhar com a própria santidade e perder o propósito de vida. A Índia tem 3 palavras para descrever esse lugar de santidade: Sat, Chit e Ananda. Sat é a matéria existencial de vida, o lado esquerdo da balança principalmente. Chit é a capacidade ideal, o lado direito da balança principalmente. E Ananda é a beatitude, a alegria, o êxtase da iluminação, o centro da gangorra. Quando Sati e Chit são unidos e suficientemente conscientes, cria-se Ananda, a alegria de vida. Isso se obtém quando se possui a própria sombra. Quando agimos na extrema direita, teremos de equilibrar esse ato, consciente ou inconscientemente, com algum ato do lado esquerdo. Nem precisamos voltar a cabeça para saber que criamos um conteúdo igualmente escuro. É por isso que tantos artistas, muitas vezes, são pessoas difíceis na vida particular. Há, porém, um tipo mais amplo de criatividade que faz das trevas um produto acabado e encontra plenitude na sombra. Essa criatividade é pura genialidade. Seus atributos são plenitude, saúde, santidade. Estamos falando também da santidade no sentido original da palavra, abraçar de todo o coração a nossa própria humanidade. Não uma bondade unilateral que não possui nem vitalidade nem vida. Recentemente, um amigo me perguntou por que tantas pessoas criativas passam por tanto sofrimento. Encontramos na história uma profusão de condutas chocantes ou excêntricas dos grandes. A criatividade limitada sempre traz consigo uma sombra limitada, enquanto talentos mais amplos evocam uma porção maior do escuro. Schumann, o compositor, ficou louco. O mundo conhece o lado muito escuro da vida de Picasso. E todos ouvem histórias sobre gênios locais e seus hábitos incomuns. Enquanto aqueles que têm talento sofrem mais que os outros, todos nós temos de ter consciência de como usamos a nossa criatividade e do lado escuro que acompanha os nossos dons. Criar uma obra de arte, dizer algo bondoso, ajudar os outros, enfeitar a casa, proteger a família, todos esses atos terão um peso igual do lado oposto da balança e podem nos levar ao pecado. Não podemos recusar a nossa criatividade ou parar de nos expressar dessa maneira. No entanto, podemos ter consciência dessa dinâmica e fazer um gesto pequeno, mas consciente, para poder compensá-lo. A doutora Marie-Louise Vonfran e Barbara Hanna, que moravam juntas em Kushner, na Suíça, costumavam exigir uma da outra que quem tivesse tido a sorte, especialmente grande, levasse o lixo para fora durante uma semana. Esse é um ato simples, mas poderoso.
Simbolicamente falando, elas estavam transformando o lado escuro em algo positivo. O Dr. Jung costumava saudar o amigo com a pergunta: você teve algum sucesso terrível ultimamente? Porque ele também tinha consciência da proximidade entre a luz e as trevas. Lembro-me de um fim de semana no qual tive de suportar alguns hóspedes muito difíceis que ficaram vários e tinham sido convidados. Exercitei uma paciência e cortesia hercúleas e dei um grande suspiro de alívio quando ele se foi. Achando que havia merecido algo de bom com a minha virtude, loja de jardinagem, comprar alguma coisa bonita para o meu jardim. Sem saber o que estava acontecendo, meti-me numa briga com o atendente e dei um escândalo deplorável. Como eu não havia apanhado minha sombra de consciente, descarreguei-a naquele pobre estranho. O equilíbrio foi atingido, mas de uma maneira desajeitada e estúpida. Muitas mulheres ficam sobrecarregadas pagando pelo lado escuro de um homem criativo. Muitos homens ficam esgotados ao carregar o lado escuro de uma mulher que é o subproduto da sua criatividade. O pior de tudo é que as crianças muitas vezes são obrigadas a carregar o lado escuro dos seus pais criativos. É notório que o filho de um pastor será uma criança difícil e que o filho de um homem rico corre o risco de levar uma vida insignificante. Além de tudo isso, sofremos por causa das nossas invenções culturais. Estamos vivendo no século mais criativo da história, com milagres da tecnologia, facilidade de viajar e uma nova libertação das labutas da vida. Os pesquisadores avaliam que numa casa de família média, 28 empregados seriam necessários para realizar apenas uma parte do trabalho que é realizado por nossos ajudantes mecânicos. Que maravilha! Mas sua sombra aparece, inevitavelmente, na forma de tédio e solidão, os opostos exatos da sociedade eficiente que fizemos. Em nível global, temos feito a guerra e a contenda política para tornar iguais nossas visões de utopia e de um corajoso mundo novo. A alta criatividade da nossa sociedade moderna só pode ser mantida se reconhecermos a sombra que a acompanha e pagarmos por ela de uma forma inteligente. Como, então, podemos produzir algo belo ou bom sem provocar a mesma proporção de desastre? É possível viver nossos ideais, fazer o melhor que podemos, sermos gentis, sermos bem-sucedidos no trabalho e viver uma decente vida civilizada com a condição de reconhecer ritualmente essa outra dimensão da realidade. O inconsciente não consegue distinguir um ato real de um ato simbólico. Isso significa que podemos aspirar à beleza e à bondade e pagar pelas trevas de uma maneira simbólica, fazendo a compensação do lado esquerdo da balança. O costume bíblico afirma que se conseguirmos atingir isso antes do pôr do sol, ou pelo menos antes do sabá, manteremos a nossa harmonia interior. Exemplo. Se fizer a compensação pela minha sombra depois de ter hóspedes difíceis, não vou descarregá-la em algum estranho que nada tem a ver com isso. Devo honrar a minha sombra, pois é uma parte integrante de mim, mas não preciso empurrá-la sobre outra pessoa. Uma cerimônia de 5 minutos ou um reconhecimento do acúmulo da minha sombra depois que meus hóspedes partiram a teriam deixado satisfeita e salvado meu ambiente das trevas. Há certos momentos em que a sombra brota na profissão da pessoa. Faço um grande esforço em elaborar a melhor apresentação possível nas minhas palestras e nos meus livros, por meio da disciplina e do trabalho árduo. O mundo cultural inteiro desabaria se não tivéssemos essa disciplina. Mas isso evoca o pior em mim e ativa a minha sombra.
Mantenho-a oculta da melhor forma possível, e quando ocasionalmente esse lado se mostra, fico terrivelmente perturbado. Contudo, tenho que pagar o preço infernal se deixar a sombra no inconsciente e não tomar nenhuma providência inteligente. Se não revestir esse desequilíbrio rapidamente, logo serei rude com alguém. Farei vir à tona um lado extremamente maldoso da minha personalidade ou cairei numa depressão. A sombra reivindicará o que é de direito, seja de forma inteligente ou estúpida. Será que isso significa que tenho de ser tão destrutivo quanto criativo, tão escuro quanto sou luz? Sim, mas tenho algum controle de como e onde pagarei o preço escuro. Posso realizar uma cerimônia ou ritual depois de ter feito um trabalho criativo e assim reconstituir o equilíbrio. O melhor é fazê-lo na privacidade, não preciso magoar meu ambiente nem alguma pessoa próxima. Posso escrever um conto de trovões e sangue de baixa qualidade. Não terei de procurar longe os personagens, pois o outro lado da minha gangorra já foi acionado. Ou ativar um pouco a imaginação, o que honrará o lado escuro. Esses atos simbólicos servem para equilibrar minha vida, não causam dano algum e não magoam ninguém. A maior parte das cerimônias religiosas tem o propósito de manter o lado esquerdo da balança funcionando de forma compensatória. A missa católica é uma obra-prima de equilíbrio da nossa vida cultural. Se tivermos a coragem de enxergar, a missa é cheia de coisas mais escuras. Existe o incesto, a traição, a rejeição, a tortura, a morte e coisas piores. Tudo isso leva à revelação, mas não antes que o lado escuro tenha sido retratado tão vivamente quanto possível. Se fôssemos à missa com a consciência elevada, tremeríamos com seu aspecto terrível e seríamos redimidos pelo seu efeito equilibrador. A missa perdeu a maior parte da sua eficiência ao ser modernizada para servir ao processo cultural. Deveríamos ficar pálidos de terror na missa. O símbolo central do cristianismo, a cruz, é uma gangorra dupla, na qual os dois eixos cruzam no centro. Ela fornece o contexto para equilibrar o direito e o esquerdo, assim como o inferior e o superior. Se honrarmos esse equilíbrio e a inerente abrangência da cruz, seremos verdadeiros católicos, significando inteiros ou completos. Essa palavra precisa ser retirada da sua limitação sectária e receber de volta a amplitude do seu significado original. Então ela oferecerá uma revelação maravilhosa. O cristianismo ocidental revela seu próprio desequilíbrio ao fazer um braço da cruz mais comprido que os outros. Como acentuamos o elemento espiritual da realidade mais do que o terreno, o feminino e os elementos emocionais, compensamos isso inconscientemente, fazendo o braço inferior da cruz maior do que os outros três. As igrejas grega e ortodoxa oriental sabem disso, e as suas cruzes têm braços de comprimento igual. Há uma explicação de como a nossa cruz ocidental acabou sendo dessa forma. O cristianismo foi formulado numa época em que os aspectos terrenos, femininos, da vida ocupavam uma porção muito maior da existência do que ocupam hoje. A maioria das pessoas tirava água do poço, caminhava ou andava no lombo de animais como meio de transporte, arava os campos, fazia a colheita. Estava à mercê da natureza e da sua sexualidade. O cristianismo tentou acentuar o aspecto espiritual menos conhecido da vida. Isso era correto para as pessoas que viviam no campo, mas hoje a nossa condição é inteiramente contrária disso. Passamos semanas sem pôr os pés na terra e poucos habitantes da cidade têm algo a ver com o plantio do alimento. Quando as autoridades da cidade de Nova York descobriram que a maioria das crianças pobres nem ao menos sabia de onde vinha o leite, mandaram construir uma pequena ordenadeira portátil e mostraram o processo de ordenha nas escolas.
Uma teologia para as pessoas modernas exige também um novo enfoque. Prevalecem as mesmas leis básicas, mas precisamos de maneiras diferentes de caminhar para a plenitude e de nos equilibrar. As proporções da cruz são iguais num estado ideal, mas variam para cada indivíduo, dependendo da circunstância. A perspectiva pode ser diferente para um homem e para uma mulher, e da época em que examinamos essa relação sutil. Sempre que nos encontramos conosco mesmos, precisamos honrar a parte da vida que fica na sombra, para redimir as qualidades que esquecemos ou ignoramos. Rejeitar o lado escuro da própria natureza é armazenar ou acumular trevas. Mais tarde, isso se expressa na forma de mau humor, doença psicossomática ou acidentes inspirados pelo inconsciente. Atualmente, estamos lidando com o cúmulo de sombra de uma sociedade inteira que adorou seu lado luminoso e recusou o escuro. E esse resíduo aparece em forma de guerra, caos econômico, greve, intolerância racial. As manchetes de qualquer jornal arremessam a sombra coletiva sobre nós. Temos de ser plenos, queiramos ou não. A única escolha é incorporar a sombra de forma consciente e com alguma dignidade, ou então fazê-lo por meio de tratamento neurótico. George Bernard Shaw disse que a única alternativa para a tortura é a arte. Isso significa que ou nos entregamos à criatividade, no mundo cerimonial ou simbólico, ou teremos de enfrentar a alternativa, ou seja, a brutalidade. Qualquer conserto do nosso mundo rachado deve começar pelos indivíduos que possuem um insight e a coragem de possuir a própria sombra. Nada lá fora vai ajudar se o mecanismo interior de projeção da humanidade estiver funcionando de maneira acentuada. A tendência de ver a própria sombra lá fora, no seu vizinho, em outra raça ou cultura, é o aspecto mais perigoso da psique moderna. Essa tendência criou 2 guerras devastadoras nesse século e ameaça de destruição todas as conquistas sutis do nosso mundo moderno. Todos lamentamos a guerra, mas coletivamente caminhamos para ela. Não são os monstros do mundo que causam esse caos, mas a sombra coletiva a qual cada um de nós tem contribuído. Uma das nações mais civilizadas do mundo, a Alemanha, caiu na tolice de projetar sua sombra virulenta ao povo judeu. O mundo jamais viu destruição igual, e mesmo assim pensamos ingenuamente que vencemos isso. No início da década de 90, com a derrubada do Muro de Berlim e com o novo relacionamento com a União Soviética, entramos num breve período de euforia e estávamos convencidos de que os dias escuros pertenciam ao passado. Parecia nada menos que um milagre que a projeção da sombra entre os Estados Unidos e a União Soviética havia desaparecido depois de anos de Guerra Fria. No entanto, existe um exemplo de que a criatividade humana pode fazer. Inconscientemente, pegamos a energia liberada desse relacionamento e colocamos a sombra em um lugar. Alguns meses mais tarde, já sustentada por um poder tecnológico, quando os Estados Unidos partiram para a guerra uma vez, vimos o surgimento de psicologia primitiva, ambos os lados projetando demos sobre seus oponentes. Esse tipo de comportamento, sustentado por armas nucleares, é mais do que o mundo pode aguentar. Existe um meio de impedir essas guerras catastróficas que lançam sombra contra sombra? A nossa tradição ocidental promete que mesmo que poucas pessoas encontrem a plenitude, o mundo inteiro será salvo. Deus prometeu que se um único justo fosse encontrado em Sodoma e Gomorra, essas cidades seriam poupadas. Podemos retirar isso do contexto histórico e aplicá-lo à nossa própria cidade interior. O trabalho com a sombra é provavelmente a única maneira de ajudar a cidade exterior e criar um mundo mais equilibrado. Um ditado terrível afirma que cada geração deve ter a sua guerra para que os jovens possam sentir o gosto de sangue e o caos do campo de batalha. O nosso exército e a nossa marinha ocupam um lugar elevado na sociedade. E qualquer desfile ou banda militar faz ferver sangue nas veias dos homens, sejam eles jovens ou velhos.
Embora conscientemente questione a guerra e seu lugar numa sociedade quente, não fiquei quente quando estive em Estrada Fria. Destacamento da Legião Estrangeira, marchando pela rua com seus uniformes coloridos, sua camaradagem, suas canções animadas, e teria dado tudo para juntar a eles. Minha própria sombra havia emergido, e por um momento o sangue quente dominou completamente a inteligência e o pensamento. Uma geração inteira pode ver uma vida moderna, civilizada, sem nunca tocar muito a sua natureza sombria. Então, de forma previsível, 20 anos é o tempo permitido, essa sombra não vivida irrompe e explode numa guerra que ninguém queria, mas todos, tanto homens quanto mulheres, contribuíram. Aparentemente, a necessidade coletiva de expressar a sombra supera a determinação individual de conter as trevas. E assim acontece que uma era de criatividade disciplinada sempre é seguida por uma manifestação espantosa de aniquilamento. Existem maneiras melhores de lidar com a sombra, mas enquanto não forem de conhecimento geral, vamos continuar tendo esses rompantes em sua forma mais destrutiva. Dr. Jung salientou necessário uma sociedade sofisticada e disciplinada para participar de uma guerra tão complicada como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que os povos primitivos, em 2 semanas, teriam se cansado da guerra e voltado para casa. Eles não teriam de acúmulo de sombra, que vivem vidas mais equilibradas, e nunca se aventuraram tão longe do sem como nós. Coube a nós, civilizado, levar a arte da guerra a seu auge. E assim, maior a civilização, mais empenhada ela está na própria destruição. Deus permita que essa evolução continue com o suficiente rapidez para que um de nós possa pegar seu lado puro, combiná-lo com os que conquistamos e com o trabalho, e fazer disso tudo algo melhor do que a oposição dos dois. Isso seria a verdadeira santidade.